Estamos vivendo neste momento a maior mudança da história mundial no que diz respeito à economia. Se você tem mais de 30 anos, continue neste vídeo que você vai entender perfeitamente do que nós estamos falando. Lá pela década de 1980, 1990, com certeza você ouvia muito alguém falar sobre países ricos, países pobres, terceiro mundo. Ouvia falar também sobre o G7. Mas talvez, pela sua idade ou talvez pelo desinteresse, você nem esquentava a cabeça para entender o que significava isso. Naquela época, o G7 tinha quase toda a riqueza do mundo em mãos. Para vocês terem uma ideia, se dividirmos a economia mundial entre o G7, que são os países ricos e liderado pelos Estados Unidos, comparados com o BRICS, que é o bloco formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, naquela época, o BRICS, que é o grupo que o Brasil pertence, tinha apenas 10% dos recursos, ou seja, do PIB, comparado com o G7. Em 2020, algo mudou. O BRICS passou o G7. Hoje, nós, do que fazemos parte do BRICS, temos uma fatia muito maior do PIB, dos valores, dos recursos somados em relação ao G7. Os Estados Unidos ainda têm a hegemonia de ter o dólar como uma moeda de referência para todos. E com isso tem o controle do mercado financeiro mundial. Tinha, porque os líderes do BRICS fizeram uma reunião por esses dias na África do Sul e estão determinados mesmo a criar uma moeda do BRICS. E essa moeda poderá ter como lastro o ouro. O ouro foi usado como lastro, como referência de valor financeiro há milênios. E o BRICS está estudando revolucionar o mercado mundial. O impacto será gigantesco, porque, por exemplo, os Estados Unidos, com o poder que tem no mercado internacional, é capaz de aplicar sanções a qualquer momento, em qualquer país. Mas com a criação de uma moeda internacional baseada dentro do BRICS, todo esse poder dos Estados Unidos acaba. E pior para o G7, além de criar uma nova moeda, o BRICS pretende incluir novos países no bloco. Dentre esses países que jamais entrariam, obviamente, no G7, como Argentina, Nigéria, Venezuela. E com a participação desses países, incluindo o Irã, com a participação desses países, toda negociação feita internamente, independente de se o país sofre sanções dos Estados Unidos ou não, seriam retomadas. Essa mudança implica na economia mundial de tal maneira que espere algo como uns 5 anos e assista novamente este vídeo. Siga a nossa página para mais informações e esteja sempre com a Revista Imagem. Obrigado.